E se de repente você abrisse o livro mais importante do mundo e neste livro você encontrasse as seguintes declarações: eu quero que ninguém trate você com bondade. Que os seus sejam filhos de órfão. Que o Senhor se esqueça dos teus antepassados. Eu quero que os seus dentes se quebrem. Que todos os seus descendentes morram. Eu quero que uma pessoa má testemunhe contra você e que o juiz te declare culpado. Hein? Que coisa horrível. Será que a gente pode desejar isso para as pessoas? Estamos aqui para mais um Salmo entre Irmãs. Chegamos no Salmo 109. Por favor, não fiquem chocados comigo. Eu só estou lendo a Bíblia. É aquela parte da Bíblia que as pessoas perguntam, como assim? Será que essas pessoas, esse autor aqui, será que erraram e colocaram esses textos aqui por engano? Não! Tem nada de errado aqui não. Chegamos em mais um salmo imprecatório e já vimos aqui em outras vezes o que significa um salmo imprecatório. Que é um salmo onde as pessoas desejam o mal, elas desejam a vingança, elas desejam que aconteça uma justiça. E aí nós estamos chegando aqui no Salmo 109, que é um salmo atribuído ao rei Davi, que acredita-se que quando ele escreveu o Salmo 109, ele ainda não era rei. E eu vou explicar o porquê quando a gente estiver mergulhando no texto. E aí estamos diante de mais um salmo imprecatório. Já vimos em outras situações. Se você não lembra os salmos imprecatórios que nós vimos, o Salmo 7, 12, 35, 58, 59, o 69 foi muito forte, lembrei dele. Se você não ouviu, volta lá. 70, 71 e chegamos no 109 e ainda teremos mais dois. O fato é que existe sim esses tipos de conteúdo dentro dos Salmos, lembrando que os seus escritores sempre colocavam uma situação que eles estavam muito indignados, mas eles elevaram o seu sentimento ao Senhor. Eles não saíram por aí fazendo vingança com as próprias mãos, não. Eles colocaram o sentimento deles, o lado emocional diante de circunstâncias de injustiça, de perseguição, de maldade feita contra a vida deles. E aqui no Salmo 109 nós estamos encontrando isso. Sabemos que os salmos imprecatórios, quando nós estudamos eles em salmos anteriores, nós sabemos que tudo que acontece aqui é a sentença final sobre o pecado, sobre a maldade das pessoas, sobre o ímpio. Lembra do Salmo 1, onde falamos a diferença do justo e do ímpio, e falamos tantas vezes sobre essa diferença. Vai chegar um dia que vai ficar dois lados. Já está dois lados, mas vai chegar um dia que vai ter um julgamento. E todo o sentimento que está envolvido nesse salmo é o que vai acontecer sobre aqueles que escolherem ficar do outro lado, o lado da maldade. Então, com essa compreensão, agora nós podemos entrar no Salmo 109, onde o nosso amigo Davi, ele estava muito chateado. Quando você fica chateado com alguém, ou quando alguém faz um ato muito injusto contra a sua vida, ou quando você é perseguido, quando você é caluniado, quando você é machucado, abandonado, destruído por alguém, seja sincero, o que você sente? Você pode ser sincero com aquilo que você sente. Você sente vontade de esganar a pessoa? De pegar a pessoa e esfregar a cara dela no chão? De ter força de palavra, onde suas palavras fossem tão fortes que conseguissem destruir a pessoa? Que bom que você consegue reconhecer isso, porque de fato é isso que nós sentimos. Peraí, nós temos coração. Nós temos. Agora, o que a gente faz com isso? Lembra que a gente falou sobre os cangaceiros? Vamos voltar lá no Salmo
35. Os cangaceiros faziam justiça com as próprias mãos. Eles não seguiam uma regra, leis, eles faziam a sua própria lei, a sua própria regra. Algumas coisas eram legais, mas sempre tinha uma justiça e tinha um ato que, em algum aspecto moral, desfazia das leis. Por isso que eles foram destruídos de uma forma bem drástica. Eles foram mortos e arrancaram a cabeça deles. Eu não posso seguir a minha vida, a minha jornada, querendo aplicar minhas próprias leis. Não posso. Não sou eu que mando na minha vida. Nós seguimos alguém muito maior que nós. E o nosso Deus, da sua maravilhosa graça, nos cerca e nos dá a capacidade de perdoar. Então, quando você chega num salmo como esse, o Salmo 109, você pensa assim, o que é isso? Então eu preciso ir para mostrar para vocês lá em Apocalipse. Isso, vamos abrir em Apocalipse, no capítulo 6, o versículo 9 e o versículo 11. Então um segredo que eu quero falar com vocês. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Eles clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? É uma pergunta. É um grupo de pessoas, os cristãos, aqueles que seguem a Deus, perguntando: cadê a justiça daquilo que fizeram contra nós? Porque o nosso sentimento, quando acontece a injustiça, quando acontecem atos de perseguição, é você pensar assim: ei, Deus, você não está vendo, está enxergando, age logo. Porque aqui no Salmo 109 é uma oração. É uma oração, é um clamor do Senhor: Senhor, eu quero ver sua justiça, por favor, eu quero ver. E aqui Davi descreve como era a pessoa, né? Porque a gente pode muito bem descrever como são as pessoas, como são as nossas experiências com essas situações de perseguição, de injustiça, de tristeza, pessoas que fazem maldade para nós. Nós sabemos descrever como são essas pessoas. E Davi aqui nesse texto ele descreve como essa pessoa. Davi descreve essa pessoa como alguém que amaldiçoa, como alguém que você faz a bondade para ele e ele paga com a maldade. Ele descreve essa pessoa aqui como alguém que o odiava. Você já passou isso? Alguém te odiar do nada? Algumas vezes na minha vida eu passei por isso, a pessoa simplesmente chegava para mim e dizia assim: ei, Iriellen, eu odeio você, eu não gosto de você. Eu queria que você não existisse. Sério, eu já ouvi isso. Eu queria que você não existisse. E a pessoa, eu nem convivia. Eu não tinha nenhuma relação com a pessoa, eu nem vivia perto dessa pessoa. Ela simplesmente não gostava da minha cara, pelo que eu era. Isso é normal. Jesus não conseguiu agradar todo mundo, é um fato. Sêneca disse isso. A grande verdade é que nós não vamos conseguir agradar a todos. Entende isso? Então Davi aqui, essa pessoa o odiava, o desgostava. O texto fala que o Senhor, Davi pede para que Deus não ouça a oração dele. Provavelmente era um religioso. E aí você me diga assim: os religiosos fazem maldade? Fazem, uai. Fazem porque são humanos, porque são homens. Há quem pense que esse texto foi escrito quando Davi olhava para Saul e o que Saul estava fazendo com a vida dele. Há suposições a respeito disso, mas nós não podemos confirmar porque o texto não fala a época que foi feita. Acredita-se que essa pessoa era um oficial, porque Davi aqui deseja que ele perca o lugar dele, que ele perca a posição dele. Se Davi fosse rei, ele poderia muito bem resolver isso, não poderia? Então, por isso acredita-se que foi no momento onde Davi não era rei e alguém estava perseguindo e fazendo algo muito feio com ele. E não é diferente conosco. Nós podemos expressar o nosso Deus, nosso sentimento. É muito bom esse estudo nos Salmos, esse mergulho nos Salmos, porque nós podemos entender que nós podemos, sim, ir diante do Senhor e expor a dor do nosso coração. E o Salmo de hoje é uma oração. É uma oração que pode ser dividida em 3 pontos.
O primeiro ponto é: Senhor, faz alguma coisa. Isso do versículo 1 até o versículo 5. O segundo ponto da oração: Senhor, julga os meus inimigos. Isso do versículo 6 até o versículo 20. E por fim, vem a terceira parte, que é: Senhor, ajuda-me. Que vai do versículo 21 até o versículo 31. Na primeira parte desta oração, que é: Senhor, faz alguma coisa. Você já pediu para o Senhor: Senhor, olha aqui, olha o que está acontecendo. E Ele expõe o que está acontecendo. Primeiro, algo que despertou minha atenção é que ele começa dizendo: ó Deus, a quem eu louvo. Não é qualquer pessoa falando com Deus. É alguém que tem uma relação com Deus. É alguém que pode chegar diante de Deus e expor todo o coração. Talvez esse é o maior segredo. Talvez não. Esse é o maior segredo da vida de Davi com Deus. A relação que ele tinha com Deus fazia com que ele pudesse chegar diante de Deus e expor qualquer coisa que ele estivesse sentindo, inclusive a dessa oração, que ele queria vingança, que ele queria justiça, que ele queria que acontecesse alguma coisa com aqueles que estavam perseguindo. E aí ele fala: o Deus a quem eu louvo, não fique calado. Sabe quando Deus fica em silêncio? E aí Davi lembra para o Senhor: eu estou sempre diante do Senhor, a gente sempre tem as nossas conversas, e hoje a minha conversa contigo não é uma conversa muito agradável, porque eu estou aqui muito chateado. Na verdade, ele não estava muito chateado não, a gente vai entender no texto que ele estava emocionalmente abalado e destruído. É aquele momento da nossa vida que a gente não tem força nenhuma, e quando a gente vai falar com Deus, a gente até balbucia, a gente não consegue ir com aquela força, porque as nossas forças foram drenadas pelo que a gente está vivendo. E é isso que estava acontecendo com Davi. E ele pede a Deus: por favor, Senhor, porque eu louvo a Ti. No versículo 30 a gente vai ver que ele sempre dá graças ao Senhor. Não é qualquer relação, é alguém que está com Deus na alegria ou na dor. Sabe, viveram felizes para sempre, que você tem que amar na alegria e na dor. Nosso relacionamento com Deus é igual, na alegria ou na dor. E esse era o momento da dor. E ele estava direcionando a oração dele à pessoa certa. Ele estava expondo no lugar certo. Muitas vezes nossas exposições, a nossa dor são colocadas em lugares errados. Nós falamos para as pessoas erradas. Tem gente que publica na rede social. Você já parou para pensar nisso, como é terrível? Esse é um dos grandes problemas da modernidade. Nós estamos resolvendo as nossas coisas de uma forma tão esquisita. Então vem o salmista e nos ensina como devemos fazer. E a primeira aprendizado com essa oração é: Senhor, faz alguma coisa. E aí ele expõe no versículo 2, eles me caluniam e falam mentira, me cerca com palavras odiosas. Senhor, essa pessoa que está me odiando, me ataca sem motivo, retribui o meu amor com acusações. Olha, não é só a gente que às vezes, muitas vezes, age com amor com as pessoas e recebe delas o contrário. Não. E aí ele começa a pedir, né? Ele começa: Senhor, retribua o amor. Eles retribuem mesmo quando eu oro por eles. Davi era alguém que decidia por essas pessoas. E aí ele fecha essa primeira parte: pagam o bem com o mal e amor com o ódio. É angustiante, é terrível quando você experimenta algo que você fez para a pessoa de bondade e você experimenta o contrário. Não é algo que só nós sabemos, e Jesus viveu isso. Irmãos, Jesus viveu isso de forma nos piores momentos da vida dele. Ele foi vendido pelo amigo dele, pelo discípulo dele. Mas ele suportou, e nós também suportaremos. Outro aspecto que deve ser levado em consideração é que ele fala assim: retribui meu amor com acusações. Essa pessoa aqui era um acusador. E quem é o nosso acusador senão Satanás? Em Apocalipse 2:10 nós vamos ver como é descrito o adversário. Olha o que está escrito lá. Então ouvi uma forte voz que bradava pelos céus: finalmente chegou a salvação e o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade de seu Cristo, pois foi lançado para a terra o acusador de nossos irmãos, aquele que de dia e de noite acusa diante de Deus.
Olha que maravilha. Nós temos aqui a resposta que Davi pediu lá, do acusador. Porque quem estava acusando Davi não era aquela pessoa que estava atrapalhando, que estava destruindo as emoções de Davi. Não, o nosso acusador chama-se Satanás. E aqui nós acabamos de ler que qual é o destino dele, o grande juízo que vai vir sobre ele. E mostra claramente que ele é o acusador. Muitas pessoas trabalham para as coisas sujas de Satanás. Por isso que nossa guerra não é contra as pessoas. Nossa guerra é contra os principados, as forças espirituais da maldade. E muitas pessoas deixam o diabo enganá-las. Nós temos que ter essa compreensão para saber com quem estamos lutando. Nós não estamos lutando com as pessoas. O mal que nos sobrevém, as ações, a maldade, a injustiça, existe um trabalho maligno por trás disso. Existe uma ação querendo nos destruir. Então temos que ter essa compreensão, nos revestir da armadura do Espírito que já falamos aqui. Já citamos aqui em salmos anteriores essa armadura, essa proteção, dessa guerra que nós estamos. Então nessa primeira parte ele faz Senhor, ele mostra o Senhor faz alguma coisa. E sim, você pode orar pedindo para o Senhor fazer alguma coisa para destruir as obras malignas, as obras de destruição contra a nossa vida. A segunda parte da oração é Senhor, julga o inimigo. E aqui o julgamento que ele quer sobre o inimigo é um julgamento bem duro, né? Alguns versículos foram lidos no início deste áudio que você pensou assim, gente, que é isso? Mas aqui está a descrição do versículo 6 até o versículo 20. Davi está pedindo ao Senhor que aconteça algo em decorrência do pecado do seu inimigo. Faça alguma coisa, Senhor. E aqui as exposições elas são pesadas até. Julga, Senhor. Faça com que essa pessoa tenha um julgamento e esse julgamento a condene. Que a família dessa pessoa, que o nome dessa pessoa desapareça, né? Essa pessoa maldosa, essas ações maldosas, Senhor, faça alguma coisa. No versículo 14, que o Senhor nunca se esqueça dos pecados dos seus antepassados. 15, que o Senhor se lembre sempre de sua culpa, pois... Aí ele começa a falar. E aqui, essa sentença aqui, ela é clara para os ímpios, porque eles não quiseram ser bondosos uns com os outros, eles foram no encalço dos pobres e dos necessitados, perseguiu até a morte os de coração quebrantado, ou seja, alguém que provocou o mal para pessoas boas, para pessoas fiéis, para pessoas honestas. Essa pessoa aqui que ele descreve, ele começa a falar, ela gostava de amaldiçoar, ela tinha prazer em não abençoar. Ela amaldiçoava até as roupas que as pessoas vestiam, a água que as pessoas vestiam, os alimentos que as pessoas comiam. Suas maldições, as suas maldições, o pedido do autor aqui de Davi é que as maldições que essas pessoas jogaram para os outros, que se apegue à vida delas, que volte para a vida delas, para os acusadores, para aqueles que falam mal. E esse juízo todinho vai acontecer com os ímpios. Aqueles que estão nas rodas dos escarnecedores, que são os próprios escarnecedores. Quando você ouvir a voz do Senhor, não endureça seu coração. Que você não seja o provocador do mal das pessoas. Eu sei que a nossa humanidade, que nós falhamos. Mas uma coisa é você falhar pelo seu lado humano, outra coisa é você trabalhar pelos trabalhos sujos do diabo. Você sentar na soleira das casas e tecer a língua contra os outros. É você criticar o trabalho dos outros. É você provocar o mal, gerar o mal no seu trabalho. Existe uma diferença muito grande na nossa falha humana com o mal que você senta e faz e você tem prazer nisso. Você tem que ter atenção com isso. Nós temos que ter atenção com isso. E aí na terceira parte da oração de Davi, ajude-me. E aí ele já começa a expor o coração dele nessa parte, que vai do versículo 21 até o 31, e ele se vê como um gafanhoto. Houve uma outra citação na Bíblia, lá em Números, quando os 12 espias foram olhar a terra, e a resposta que eles vieram é que quando eles foram dar o relatório da terra prometida, eles disseram para o povo, para os hebreus, olha, a gente é como um gafanhoto. E a gente sabe que Caleb, que Josué foram os únicos que tiveram uma opinião diferente. Mas do mesmo jeito que aquele pessoal lá se viu como um gafanhoto, Davi aqui está se vendo como um gafanhoto. Tipo, nada. E as emoções dele, ele coloca aqui
De tanto jejuar, seus joelhos estão fracos e ele não passa de pele e osso. Ele está cansado de ser um motivo de gozação. Você está cansado de ser motivo de gozação? Quantas vezes nós somos, né, de chacota, de deboche, pegam o nosso nome, o nome da nossa família e colocam na lama. É horrível, não é? Dói, não dói? Davi viveu isso. E Davi colocou isso diante do Senhor. E aí ele pede ao Senhor, no versículo 26, ajude-me, Senhor, meu Deus, salve-me por causa do seu amor. Não é por causa da boa vontade de Davi, porque Davi é muito bom, ele sabe que não é muito bom. Ele sabe. Então aqui ele, por causa do seu nome, livra-me, porque eu preciso, porque eu sou pobre e necessitado, e meu coração está ferido. O coração dele estava ferido, estava despedaçado, assim como muitas vezes o nosso coração fica. Tem uma das dores que são piores, é a dor de você fazer algo bom para alguém e a pessoa retribuir com o mal. E essa dor é devastadora. Ela esmaga os nossos sentimentos. Mas Davi aqui tinha segurança e o livre acesso para chegar diante de Deus e expor seu coração, derramar o seu coração. E ele descreveu o caráter de Deus, porque tudo que Deus faz é baseado no caráter dele. Não é porque nós somos muito bons, não é porque nós merecemos, porque nós somos legais, não é nada disso. É o caráter do Senhor, é a bondade do Senhor que ajudou Davi. E a gente sabe que essa oração aqui ela foi respondida, porque se for Saul, ou seja lá quem for, um dia Davi assumiu o trono. Um dia Davi reinou em Israel, ele foi atrás da Arca da Aliança e ele honrou o nome do Senhor. E isso vai acontecer conosco. Um dia nós poderemos testemunhar da honra do Senhor, e eu não estou falando só no porvir, eu estou falando aqui nesta terra, porque o nosso Deus, ele é justo, ele é verdadeiro e ele é fiel em toda e qualquer circunstância. Ele está advogando e lutando por nós. O que tem que acontecer em nossas vidas é não parar de olhar o Senhor quando vem o dia mau. É não parar de expor para Ele o que você está sentindo. Aqui nos Salmos, nas canções que nós vimos até aqui, nós podemos expor para o nosso Deus qualquer tipo de sentimento. Nós podemos chegar diante dele, podemos ser francos e honestos com aquilo que estamos sentindo, e Ele nos compreende, e Ele nos ensina. Porque aqui nós estamos vendo uma pessoa que foi diante do Senhor, que ela não obteve respostas, mas ela ensinou o segredo aqui para nós. Porque o que Ele diz? Eu, porém, sempre darei graças ao Senhor. Eu vou louvar o seu nome diante de todos, porque Ele está junto dos necessitados, pronto para salvá-los dos que os condenam. Esse é o nosso Deus, é o Deus a quem servimos. Você não precisa fazer nada com suas mãos, você não precisa ficar aí remoendo isso com seus botões ou remoendo isso com outras pessoas. Você pode levar tudo que você está sentindo. Se o seu coração estiver pesado neste dia, você pode ir diante do Senhor e levar suas causas a Deus. Você pode se dirigir ao Senhor reconhecendo: Senhor, eu estou vivendo essa situação, olha, eles estão fazendo isso comigo. Por favor, Senhor, venha, intervém, age, meu Deus, toca no meu coração está ferido, quebrantado, eu estou aqui, estou esvaecendo, mas o Senhor é por mim, e eu vou continuar a te louvar, eu vou continuar a te adorar. Esse é o grande segredo desse salmo. Que o Senhor te abençoe. Feche os seus olhos e comece a pensar na grandeza do nosso Deus. A pensar como Ele é justo, como Ele é maravilhoso, como Ele age com justiça. O Senhor é fiel, nós não estamos sozinhos. Essa certeza, essa companhia que nós temos no nosso Deus é maravilhoso. Caminhar com o Senhor, seguir com o Senhor, trilhar nossa jornada com o Senhor. Pai, nós louvamos pela sua palavra, nós podemos chegar a Ti com o que estiver no nosso coração e podemos derramar o nosso coração ao Senhor, podemos dizer tudo o que sentimos e podemos confiar na sua justiça e no seu agir, podemos compreender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que vivem, Senhor, vivem para Te agradar.
vive para louvar o seu nome, vive para bendizer o seu nome. Ajude-nos, Senhor, a compreender e a viver isso. Ajude-nos, Senhor, a perdoar. Ajude-nos, Senhor, a trilhar um caminho de vencedores. Ajude-nos, Senhor, pela sua misericórdia. Nós precisamos do Senhor, nós precisamos do seu cuidado. Trabalhe em favor das nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Amém. Justiça.